Olá, bom dia! Estamos começando mais um TV Senado Live e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, a PEC sobre drogas. Você sabe o que pode mudar? A proposta divide opiniões aqui no Senado. Mande sua pergunta ou comentário agora mesmo. Nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no X e hoje estreando no TikTok e no Kawaii. Se você ainda não segue a TV Senado, aproveita para já seguir a gente. Nosso bate-papo hoje será com a coordenadora da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira, e com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. PEC sobre drogas. Você já ouviu falar? Sabe o que pode mudar? O assunto é polêmico e divide opiniões no Senado. A proposta muda a nossa Constituição para criminalizar a posse e o porte de qualquer droga ilegal. Para debater o tema, vamos conversar com a coordenadora da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira, e com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. Cibele Nunes está ligada em nossas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos bem-vindos aqui. E vamos começar, Lúcia Helena, que eu queria que a gente explicasse, né? Como é que está a lei hoje? O que é considerado crime, né, em relação ao porte e posse de droga? Então, muito obrigada pelo convite. Em nome da ANADEP, eu agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês e participar de um momento tão importante na nossa vida, que é a possibilidade de mudança da nossa Constituição Federal num tema tão importante, que nos é tão caro, que é a nossa lei de drogas, embora a mudança seja constitucional, mas é claro que tem um reflexo na lei de drogas e tem um reflexo prático no dia a dia de cada um de nós, né? Porque, em verdade, quando a gente fala de direito penal, quando a gente fala de possibilidade de encarceramento, a gente tem uma repercussão social de tudo isso. E quando se fala também de saúde pública, porque quando falamos da temática drogas, não deixamos de estar falando também da saúde pública. Mas, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, a atual legislação, que é a Lei 11.343 de 2006, desde 2006, ela descreve como crime, no seu artigo 28, que a pessoa que, por exemplo, guardar, trazer consigo drogas para consumo pessoal, para uso próprio, né, que ela vai estar praticando aquele delito lá previsto no artigo 28. O que acontece hoje, desde 2006, é que não se impõe pena de prisão a essas pessoas, porque a lei ela diz que em sendo para uso próprio, não cabe a pena de prisão. Então, o que a lei impõe são medidas alternativas, por exemplo, de advertência, prestação de serviço à comunidade, mas a lei ela não determina a pena de prisão, né? A lei ela não define qual é o critério, sabe? Ela não há uma definição do critério para se enquadrar consumo pessoal e tráfico ilícito de entorpecente. Então, esse é o texto que a gente tem e a PEC ela propõe criminalizar, né, a conduta condutas relacionadas ao consumo pessoal, independentemente da quantidade. É isso que nós temos hoje, né? Caso a PEC seja aprovada, é isso que ficará em nosso cenário jurídico. Tá joia, Lucilena? Pois é, a gente vai detalhar melhor isso, né? Porque são muitas coisas assim que estão acontecendo no momento e também que a gente precisa entender um pouquinho como é que a lei está sendo aplicada hoje. Mas antes eu queria também, né, aí ouvir o Antônio. Antônio, como é que vocês receberam, né, a proposta, né, esse avanço que teve aqui no Senado, né, já foi aprovado em comissão, agora está em plenário.
Como é que vocês recebem esse texto que está aí mudando a nossa Constituição para poder prever aí, né, uma regra mais rigorosa em relação ao porte, né, e posse de drogas ilegais? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia, doutora Lúcia. Nós dois, mais uma vez, juntos para falarmos desse tema, né? E é uma coisa muito boa podermos discutir sobre o assunto. Nós vemos com muito bons olhos do ponto de vista de saúde pública. Conforme a doutora Lúcia colocou, hoje ninguém vai preso porque está está portando essa quantidade de droga. Aliás, desde 2006, da promulgação da Lei 11.343, do deputado federal Osmar Terra. Por que nós vemos com muitos bons olhos? Porque não há nenhuma quantidade segura, por exemplo, para você consumir maconha. Como não há nenhuma quantidade segura para se consumir maconha, por exemplo, o que nós médicos pensamos? Que não tem que portar nada, não tem que ter consigo nenhuma quantidade. E por que nós achamos isso? Porque nós temos o melhor exemplo de que a restrição, que restringir o acesso, dificultar com que as pessoas tenham em sua posse ou portando. Por exemplo, o cigarro faz com que você diminua o uso. No Brasil, praticamente 50% da população fumava. Depois que nós fomos dificultando o acesso ao cigarro, onde fumar, quais os locais que podem, que não podem, o que aconteceu? Hoje nós temos cerca de 11% da população que fuma e com dificuldade para onde fumar, como fumar, né, onde comprar, já não tem aquela quantidade de locais hoje que você encontra o cigarro. Por quê? Porque você está dificultando o acesso. Quando você facilita, e aí no caso o cigarro tem toda uma regulamentação dificultando e aprovando, e você facilitar, você faz com que mais pessoas usem. Então nós vemos com muito bons olhos, agradecemos os senadores por trazer essa proposta, agradeço muito ao nosso presidente do Senado por ter feito essa PEC, e nós estivemos no Senado, nós pedimos que precisava ter algo relacionado ao assunto e agora nós temos essa PEC. Esperamos que ela passe e que essa população possa ser protegida. Eu quero mostrar para vocês um detalhe que é importantíssimo, que é assim, nós temos que tomar muito cuidado quando tratamos desse assunto, porque toda vez que falamos sobre isso, nós damos uma sensação de diminuição de risco para jovens e eles consumem mais. E os jovens precisam saber o seguinte: faz mal para a saúde física e mental. Não pode ter essa sensação de que, quando nós estamos discutindo isso aqui, é porque nós estamos falando de algo bom que está sendo proibido. Não, é algo ruim que não deveria ser liberado jamais, como acontece em inúmeros países do mundo. Tá certo, Antônio. A gente vai, né, debater melhor a proposta, porque são, igual eu falei, são muitas opiniões também para a gente entender direitinho, né, quais são aí os lados, quais são os pontos divergentes. Mas antes a gente vai ouvir a Cibele, porque a gente tem umas enquetes aí, né, Cibele? A gente foi ouvir os internautas. Olá, Sara, doutora Lúcia, Antônio. E nós começamos perguntando para os nossos internautas se eles são contra ou a favor da criminalização das drogas, né? Tivemos um resultado bastante dividido, 57% das pessoas se posicionaram contra e 43% das pessoas se posicionaram a favor da criminalização das drogas. Eu vou emendar com uma pergunta para a doutora Lúcia, do Albert, do DF. Doutora Lúcia, ele pergunta o seguinte: a legalização das drogas pode contribuir para reduzir danos sociais e econômicos no país? Obrigada, Sibeli, obrigada pela pergunta. Doutor Antônio, mais uma vez a gente falando sobre esse tema e é sempre muito bom, né? Mas a pergunta é muito interessante, né? Se a legalização das drogas ela pode contribuir para a vida econômica, social. Veja, eu penso que é muito saudável quando o doutor Antônio faz a ligação
das drogas hoje, né, ilícitas, com o cigarro, né? E quando ele faz menção à questão do esclarecimento da sociedade, né? Então, a legalização das drogas, ela pode sim implicar num resultado, né, que seja econômico para a sociedade, é possível, né? Mas a legalização das drogas, evidentemente que quando se fala em legalizar drogas, há que se ter um cuidado, cercar de um cuidado extremamente rigoroso para que haja um esclarecimento sobre as drogas para a sociedade. Tá? Não é possível que a gente faça qualquer movimento sem esclarecer a sociedade sobre os seus benefícios, evidentemente. Né? E isso, doutor Antônio, assim, muito de pronto, que ressaltou, e é muito bom que seja assim. E quando ele falava, sabe, Sibeli, fiquei me lembrando, e acho que todo mundo vai se lembrar, do passado, da propaganda do cigarro. E eu me lembro de um determinado cigarro, não vou falar a marca, né, mas havia uma propaganda onde o cigarro era ligado a coisas de sucesso, né? Mas hoje a gente tem, né, hoje o cigarro ele incomoda, né? As pessoas que, não estou sendo contra nem a favor do cigarro, não há nenhuma opinião, mas as pessoas que usam cigarro, elas têm sim uma dificuldade de acesso. Isso foi muito por conta de um esclarecimento e muito por conta de uma propaganda da mídia, né, que foi feita em cima do cigarro. E isso pode acontecer também com as drogas, né, desde que a gente esclareça a sociedade. É isso. Sim, lembrando, né, que vocês dois estiveram aqui na Comissão de Constituição e Justiça, né, debatendo esse assunto antes da aprovação, e eu queria que o Antônio respondesse, porque, Antônio, na audiência você falou muito, né, sobre a questão do tabaco, porque, assim, é algo que é legalizado, né, que as pessoas podem consumir, mas que causa né, que causa aí muito prejuízo à saúde, né? E então, no caso assim de uma descriminalização, vocês consideram que haveria aí um impacto para a saúde pública? Com certeza absoluta, nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. Essa regulamentação que existe em relação ao cigarro, ela foi muito importante, foram lutas de anos e anos para chegarmos a esse ponto, a esse nível, e isso foi bom. Foi bom porque nós reduzimos aí, metade da população brasileira fumava, hoje menos de 10%, e caindo. E se Deus quiser, vamos cair mais. Porque vidas são ceifadas diariamente ainda por causa do uso do cigarro por tantos anos, por tantos anos. Tudo que foi arrecadado financeiramente com o cigarro não cobre 10% dos custos com a saúde, com as mortes que nós tivemos por causa do uso do cigarro. E a doutora Lúcia Brilhante, que foi, ela lembrou que foi no debate aí no Senado e que está sendo aqui hoje, ela lembra muito bem que essa história da glamourização, ela é terrível. E glamourizar o uso do cigarro, glamourizar o uso de qualquer droga é um risco, com certeza, absurdo. Porque nós vamos fazer com que pessoas acreditem que há algum benefício, e não há. Nós não discordamos disso. Benefício financeiro também não há, porque o que se gasta com a saúde pública depois para poder organizar o desarranjo que é feito pelo uso das drogas é muito grande. E nós temos um SUS hoje que, para você ter um acesso, por exemplo, a uma consulta na psiquiatria pelo SUS, beira aí a 300 dias. E é um absurdo. E tratar você pega as pessoas que estão ali com quadro depressivo, nós somos campeões mundiais percentualmente de número de pessoas com depressão, nós somos também campeões mundiais percentualmente, né, com o número de pessoas com transtorno de ansiedade, e nós não temos nenhum medicamento na farmácia popular para tratar essas pessoas. Um país que apresenta esse cenário, ele jamais poderia pensar
em liberar drogas que aumentam ainda mais as doenças, as pessoas com doenças mentais e doenças físicas também. Lembrando aqui que eu não sou ligado à indústria do álcool, da maconha, à indústria do cigarro, à indústria de medicamentos, equipamentos, nada disso. Eu realmente não sou ligado. Quanto mais pessoas adoecem de doenças mentais, mais aumenta o nosso trabalho. E eu estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, não usem drogas. Aumenta muito o nosso trabalho. E nosso trabalho é pago. Então, assim, quanto mais eu tiver trabalho, mais eu vou me sustentar financeiramente. Mas nós não pensamos assim. Nós pensamos que esse tipo de movimentação financeira, que beneficia inclusive quem trabalha na atividade privada na medicina, nós não queremos. Nós abrimos mão dele, porque isso é ruim para todos. Cibele? Bom, nós vamos trazer outra enquete agora, Sara, que é a seguinte: nós perguntamos se as pessoas conhecem algum usuário de maconha, né? E nós tivemos aí um resultado com 84% das pessoas dizendo que sim e apenas 16% das pessoas dizendo que não. Doutor Antônio, eu vou emendar com uma pergunta da Caroline, do Rio Grande do Sul. Ela faz uma comparação da maconha com o álcool e ela diz o seguinte: se a questão é de saúde, por que proibir o porte da maconha se o álcool, por exemplo, causa tantos acidentes? Caroline, muito obrigado pela sua pergunta, acho isso maravilhoso. Eu sou um dos que defendem que nós devíamos ter também, além do bafômetro, ter um maconhômetro. Nós não temos dúvida que o número de pessoas hoje que chega ao setor de politraumatizados, aí em Porto Alegre, por uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por um colega psiquiatra, é muito maior do que o do uso de álcool. Então, também somos favoráveis a regulamentar a questão do uso do álcool e fazer valer a lei, porque hoje nós não podemos permitir que menores de 18 anos comprem e usem bebida alcoólica, e isso não é vigiado. Eu adorei essa pergunta, porque mostra o seguinte: se a gente não consegue ter esse controle hoje que seria necessário em relação ao uso do álcool, nós não vamos ter também em relação ao uso do maconha. Então, o ideal é não portar nada, é não ter nada na sua posse e nem no seu porte. Por quê? Porque a gente vai diminuir as pessoas com doenças, vai diminuir, por exemplo, esse número de acidentes alegados que você acaba de mostrar e que pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostram claramente. Então, achamos que devemos regulamentar melhor, inclusive, o uso do álcool. Por exemplo, eu sou contrário completamente à existência de propaganda de bebida alcoólica 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, quando a minha sobrinha de 4 anos, né, de 7 anos, a Valentina vai ficar assistindo as pessoas bebendo, festejando, glamourizando o uso do álcool. Foi até aniversário da Valentina, hein? Feliz aniversário, Valentina. Tá, joia, Antônio, mas vamos dar uma contextualizada também, porque é importante a gente entender, né, por que essa PEC, ela avançou aqui na casa, porque foi, na verdade, aí uma resposta, né, porque no momento, né, tá parado no momento, mas o Supremo tá julgando aí, né, um recurso extraordinário, principalmente aí focado, né, em relação ao posse ali de maconha, né, então a gente tem esse movimento no Supremo. E aí o Congresso, né, o nosso presidente Rodrigo Pacheco, disse não, é uma invasão clara de competência e quem tem que legislar sobre isso é o Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada no que o presidente falou. O que nos motivou como reação principal foi que uma declaração de inconstitucionalidade que vai significar, sim, na prática e juridicamente, a descriminalização da conduta, era algo que nós não podíamos concordar, porque isso cabe ao parlamento decidir se algo deve ser crime ou não. Agora, a decisão sobre quantidade que classifica uma conduta ou não, um indicativo que deva ser de tráfico de porte para uso, o que nós não queremos é que haja uma definição disso por quantidade e que, ao se definir uma quantidade que é porte para uso, esse fato de porte para uso não ter nenhum tipo de efeito jurídico.
Então, são duas coisas distintas que hoje estão sob julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas a vingar, isso é importante que se diga, a vingar a tese da inconstitucionalidade, o que se estará fazendo é descriminalização da conduta numa invasão de competência do Congresso Nacional. Bom, Lucilena, é o seguinte, essa discussão no Supremo, ela está evoluindo, porque primeiro a gente falava aí de descriminalização e agora eles já chegaram até a definir uma quantidade que pode aí, né, fazer essa divisão de quem seria usuário ou traficante. Queria que você explicasse, né, para quem está em casa, o que está acontecendo de fato lá no Supremo, o que está sendo julgado? A pergunta é ótima, porque, de fato, há muitas dúvidas qual é o alcance, né, jurídico do que estamos falando. Nós temos um grande problema, que a legislação atual, ela traz um critério extremamente subjetivo para a definição entre usuário e traficante. Então, um exemplo bem claro, se a pessoa é encontrada com 1 grama de cocaína ou 10 gramas de maconha, ela pode, né, dependendo da avaliação da polícia, da denúncia do Ministério Público, do julgamento, enfim, dependendo da avaliação jurídica, ela pode estar enquadrada como traficante ou como usuário. Então, nós temos um problema de subjetividade. E esse problema é detectado desde 2006, aliás, há muito tempo, porque a Lei 11.343, embora ela tenha vindo para a guerra às drogas, na verdade, ela acaba fomentando a dificuldade com a temática drogas. Tá? Então, o que está sendo decidido, o que estamos em pauta no Supremo? Na verdade, fala-se em possibilitar que determinadas quantidades não sejam consideradas, para uso próprio, evidentemente, não sejam consideradas como crime. A forma como está hoje, né, o artigo 28, ele não traz nenhuma quantidade. O artigo 28 é o do consumo para uso próprio, ele não traz nenhuma quantidade. Né? Mas a carga subjetiva, ela permite que você saia do uso para o tráfico, né? Numa definição que é colocada nas mãos daqueles atores do sistema de justiça. E isso pode trazer um reforço, Sara, pode trazer um reforço de racismo, né? Isso a gente sabe que nós temos majoritariamente um grande número de pessoas pretas e pardas, de pessoas negras, envolvidas com crimes da lei de drogas. Isso pode trazer também uma questão social, porque a gente sabe que muitas das vezes a mesma quantidade de drogas que é encontrada numa determinada região e quando é encontrada em outra região, ela muda de capitulação penal, né? Então, várias circunstâncias acabam norteando, né, esse critério de quantidade e essa subjetividade. E daí a necessidade do Supremo nos ajudar, né, com a incidência dessa lei, com a aplicação da lei. Tá certo. É importante também, né, a gente ressaltar que a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e ela recebeu uma emenda do relator, o senador Efraim Filho, justamente para tratar essa diferença aí entre traficante e usuário. E em relação, né, se a pessoa for considerada usuária, ela não teria uma penalidade de prisão, né? Ela teria outros tipos de medida e também, e agora ficou aquela discussão. Aqui, os senadores não estão querendo discutir questão de quantidade, né? Eles estão emendando ali o texto para tentar definir assim, não, vamos para o caso concreto, caso a caso, então deve ser analisado. Antônio, eu queria saber como é que vocês receberam essa mudança aí do texto. Bom, o senador Efraim, ele sempre foi muito preocupado com essa questão do tratamento das pessoas que têm dependência química. Então, isso é importante, realmente, que exista o tratamento.
Mas precisa, ao modificar isso, exigir que exista tratamento adequado, porque hoje no nosso sistema de saúde é muito difícil você tratar uma pessoa que tem dependência química. Qualquer mãe, qualquer pai, qualquer irmão, qualquer familiar que hoje precisa tratar alguém tem gravíssima dificuldade para fazê-lo. Esta semana eu estou com dificuldade enorme para ajudar uma pessoa que me pediu para transferir o filho que está em um serviço no interior de São Paulo para São Paulo, porque os serviços não podem comunicar entre si. Olha que loucura. Se tudo é SUS, não faz sentido ter dificuldade de comunicação. E em São Paulo tem um serviço que tem funcionado bem, um hub, em que é porta aberta e aceita as pessoas ali para chegar e tratar. Mas o do interior não faz ligação e acha que não pode transferir a pessoa que está lá em um serviço para São Paulo. Então, assim, falar sobre ter acesso ao tratamento, diferenciar quem tem, quem é dependente químico de quem não é dependente químico é de extrema importância. Diferenciar essa questão aí, dizendo que nenhuma quantidade de porte pode carregar ou pode guardar em sua própria casa droga, também é muito bom, porque tira essa dificuldade que hoje o Supremo tem para definir, porque não há quantidade segura. A quantidade segura é zero. E se você permite carregar, você vai fazer o microtráfico, e que é a microirrigação dos usuários. É fazer o pequeno levar para o usuário, né, o pequeno traficante levar para o usuário usar a pequena quantidade de droga. Então, para nós, essa colocação foi muito importante. Tá joia. Lucilena, como é que vocês receberam essas mudanças? Na verdade, a mudança, ela, embora haja, claro, a gente sabe que é muito importante o debate, a discussão, mas no momento que se propõe o estudo caso a caso, a definição, né, de uma capitulação penal, caso a caso, considerando as circunstâncias fáticas, ou seja, nós temos um reforço do critério subjetivo. E esse critério subjetivo que está estampado atualmente na legislação 11.343, que é a que regula a lei de drogas, esse critério subjetivo, ele não vem dando certo. A gente tem o aumento da nossa massa carcerária, e esse aumento da nossa massa carcerária muito se deve ao tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Basta a gente pegar as estatísticas que a gente consegue constatar isso. Então, a gente consegue, olhando para dentro da lei de drogas, olhando para o nosso sistema de justiça, o critério subjetivo, ele não vem dando certo, né? Não é o mais indicado. Há um grande risco de nós acabar encarcerando mais as pessoas, né? E aí pode ser que a gente continue reforçando a nossa dificuldade com a guerra às drogas. Bom, a proposta, né, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora está sendo debatida em plenário. Para ser aprovada, 49 dos 81 senadores têm que ser a favor da PEC em 2 turnos de votação, né? Então tem que ser aprovada por 49 senadores 2 vezes lá no plenário. Se for aprovada no Senado, vai para a Câmara, vai ser discutida em comissão e também precisa passar, né, por essa votação qualificada em plenário. Você tem opinião sobre essa PEC? Olha só, vamos dar uma olhada, porque lá no E-Cidadania as pessoas estão deixando lá, né? Olha lá, PEC 45, você apoia essa proposição? Sim, 14.061 disseram que apoiam. Não, 17.039. Se você quiser, é só ir lá no E-Cidadania e deixar registrado aí o seu voto. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Participe toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Até a próxima.